Neste vídeo eu vou mostrar para vocês que o açúcar não causa diabetes. Esse tempo todo você foi enganado e nem sabia disso. Olá pessoal, aqui quem fala é o Nutri Heitor Gomes, sejam bem-vindos ao Bate-Papo com o Nutri. O tema de hoje é para poder mostrar para vocês que o açúcar ele não é um vilão quando a gente fala de diabetes. Eu vou provar para vocês. Bom, primeira coisa, a gente precisa saber o que era diabetes. E nesse caso eu vou falar da diabetes mellitus. Existem dois tipos que a gente sempre destaca, existem mais, mas eu vou destacar dois, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando a gente tem anticorpos no corpo que vai causando essa doença que são chamados de diabetes mellitus. O tipo 2 é com hábitos alimentares, que o nosso corpo cria resistência à insulina e aí isso aumenta o nosso açúcar no sangue. Os dois, ele vai ter esse aumento do açúcar no sangue. E por isso existe a relação que o açúcar é o vilão. Mas eu gostaria de ilustrar para vocês como se fosse, por exemplo, um copo de água. Bom, aqui está uma caneca e eu quero beber uma água. E nesse caso, eu vou pegar uma água aqui e digamos que essa água que esteja nessa jarra, eu preciso colocar nessa caneca para poder beber. Então a água eu vou colocar nessa caneca aqui e vou beber. Bom, matei minha sede. Digamos que essa água seria o açúcar e essa caneca seria a nossa célula. Então o açúcar ele tem a função de gerar energia, mas ele só faz isso quando ele entra na célula, digamos que seja essa caneca. Agora, então digamos que na diabetes, a célula ela tem essa tampa aqui, que seria as gorduras, que impede que o açúcar, que aqui é simbolizado pela água, ela entre na caneca, ou seja, entre na célula, para que não gere a energia. Então, o que eu quero dizer? Que a água, no caso na diabetes, o açúcar, ele não vai chegar na caneca, ou seja, não vai chegar na célula para gerar energia. Então, raciocina comigo. Se eu preciso matar minha sede e eu preciso da água, o problema não é a água, o problema é a tampa na caneca que eu não consigo beber. Então, vamos falar no diabetes? Se eu preciso do açúcar para gerar energia, que ele tem que estar dentro da célula, o problema não é o açúcar. O problema é a capa que está em volta da célula que impede que aquele açúcar vire energia. Então, o açúcar ele não causa diabetes. O açúcar ele vai estar impedido de entrar na célula para gerar energia. Portanto, que um dos sinais que aparece na pessoa é a fraqueza, porque o açúcar ele gera energia. Se não consigo entrar na célula, ele não vai gerar a energia. Então, no caso, quem seria o vilão na diabetes? Bom, na simbolização que eu fiz da tampa, seria as gorduras. E as gorduras são as gorduras saturadas e as gorduras trans. Não sou eu que estou dizendo, existem diversos artigos que estão dizendo sobre isso, e isso já é há décadas que está disseminando na ciência. Só que popularizou-se que o açúcar causa diabetes. Não, o açúcar não causa diabetes. O açúcar, ele não consegue virar energia no paciente diabético. Não estou falando para o diabético ele ingerir açúcar em demasia, em excesso. Eu estou dizendo para que tem que ter o controle, mas o açúcar ele não vai te reverter. Você retirar o açúcar da tua vida, ele não vai fazer que você reverta a diabetes. Você precisa controlar os níveis de gordura no seu sangue, tudo bem? E da onde eu consigo saber que tem a gordura saturada ou gordura trans? Apesar de alguns produtos industrializados, a gente tem escrito que 0 gordura trans, mas na verdade ele pode ser 0,5. A legislação permite que eu coloque 0, porque depois da vírgula ainda é 0. Então, nos produtos industrializados ele tem as gorduras trans, muitos deles, né? Não são todos, mas muitos deles. Com mais, você pode fabricar essa gordura trans em casa, através das frituras que a gente for fazendo, né? Então você vai fazer uma batata frita, um aipim frito, ou alguma fritura que você faça banhado no óleo, e isso vai gerar gordura trans. E a saturada, ela vem muito nas gorduras animais, ou seja, aquela que fica sólida, tá? Então o excesso, ele pode piorar o quadro de diabetes, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque no comentário e diz para mim se você sabia dessa informação. Não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você goste e até a próxima. Tchau, tchau.